Amém, igreja? Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero também estar cumprimentando os irmãos que estão já em casa, sintonizados com este aparelho aí, na internet, e que você possa estar junto conosco, adorando o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra e toda glória nesta noite. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que diz que nós somos um milagre. Quem é o milagre aqui, irmãos? Nós somos um milagre e devemos agradecer ao Senhor todos os dias por este milagre. O milagre da vida, o milagre, o dom da vida, né? Nós possamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Grande Deus. Amém. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança.
Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Diga para o Senhor que Ele é bem-vindo nesta noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, nós cedemos de ti, venha Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, procedemos de ti, venha Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Gênesis 3, do 8 ao 13. Que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração agora. E nesta oração nós vamos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Isaías, pela vida da nossa irmã Luzia, porque, irmãos, para a glória de Deus, o irmão Isaías está em casa. Aleluia. É um milagre grande, irmãos, porque o Senhor preparou o médico certo, o Senhor preparou a hora certa, preparou um leito, foi tudo rápido, o médico sabia todo o procedimento, já vinha acompanhando. É difícil hoje ter o mesmo médico acompanhando. Irmão Isaías teve esse privilégio da parte de Deus. Irmão Isaías, Pai do Senhor, Deus te abençoe ricamente, irmã Luzia, viu? Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vamos orar então e agradecer por esse motivo e também pedir ao Senhor que fale conosco por intermédio da sua palavra. Senhor Deus, invocamos o teu nome mais uma vez, te damos graças pela vida do irmão Isaías, a vitória que o Senhor tem dado a ele, nós te damos graças. Irmã Luzia, Senhor, a sua companheira, ajudadora que tem estado ao lado dele também, Senhor, neste momento tão difícil e delicado, com fidelidade, Senhor, com alegria, Senhor, com renúncia. Abençoa este casal cada dia mais, em nome de Jesus. Também o teu povo que aqui está, Senhor, meu Deus, o teu povo que está nos lares acompanhando, Senhor, também esta exposição, irmão Diniz, a irmã Ercília e família, e todos os demais irmãos, Senhor, glorifica o teu nome, dá a tua bênção, Senhor, ajude-nos a fazermos a tua obra nessa noite. Abre a porta da palavra, ó Deus, e fala aos nossos corações. É o que nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. Pode sentar. Irmãos, esteve conosco aqui já um outro culto, o Júnior, que veio junto com a irmã Lília. E ele está aqui conosco nessa noite. Júnior, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? E também está aqui o Murilo, todo envergonhadinho, porque está na frente, né, Murilo? É difícil, a gente quando vem visitar gosta de ficar no fundão, né? E hoje já está aqui na frente, mas tu veio junto com o Mateus, né? Vocês são irmãos ou não? Vocês parecem irmãos? Então tá bom, estou brincando. Seja bem-vindo, tá bom, Murilo? Deus te abençoe ricamente, que a palavra de Deus fale no seu coração, né? Nosso irmão Cristiano já é da casa, graças a Deus por isso, já está aí conosco em alguns cultos também, esteve de manhã, está aqui novamente louvando ao Senhor. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém.
Amém. Graças a Deus, esta igreja é uma igreja hospitaleira. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar a meditação da palavra de Deus. Já nós vemos aqui o Senhor Deus, quando foi abordar, como já temos visto, o homem. Por que é que o homem tinha desobedecido? Por que Adão tinha desobedecido a Deus? O homem jogou a culpa na mulher, né? Foi a mulher que me destes, ainda falou dessa forma, a mulher que me destes. E depois, quando o Senhor foi abordar a mulher lançou a culpa de ter desobedecido na serpente. Olha, e disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, então, quando o Adão tentou, irmãos, quando o homem tentou viver uma vida independente, como se a vida pertencesse a ele mesmo, como se pertencesse a si mesmo, a coisa não deu certo, né? Os estudiosos, irmãos, aí alguns comentaristas dizem que a história do mundo é o resultado da busca incessante do ser humano. Então, os reis, os imperadores, as riquezas, as descobertas, tantas coisas que foram feitas, é sempre o homem na procura de tentar preencher o vazio. Então pega o livro de história, os compêndios de história, está lá, o que é? O homem buscando e tentando preencher o vazio, tentando fazer a sua história. Então nós temos, irmãos, essa característica, né, de buscar preencher o vazio. Nós temos essa característica de tentar fazer as coisas ao nosso modo, e como temos visto, nós, quando a coisa não dá certa, a tendência é fazer o quê? Acionarmos o nosso advogado interior, como já falamos, e querer lançar a culpa em outras pessoas e em outras situações. Mas o melhor, irmãos, é nós ficarmos dentro da palavra de Deus. Gênesis 2:15, a palavra de Deus fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Para o cultivar e guardar. Então, é isso que o Senhor Deus fez para o homem. Então, quando alguém chegasse para o Adão, né, e perguntasse assim: Adão, por que você está cultivando a terra? Por que você está cultivando a terra? O que o Adão ia responder? Porque Deus mandou. Se perguntasse para Adão: Adão, por que você está guardando o jardim? O que o Adão iria responder? Eu estou guardando o jardim porque Deus mandou. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Então ele não estava fazendo nada da cabeça dele, né? Quando o Moisés, com 40 anos de idade, Moisés tentou defender o povo dele, né? Perguntaram para Moisés: quem te constituiu príncipe sobre nós? Está escrito lá no livro de Êxodo. Porque Israel não aceitou Moisés querer ser o libertador deles. Quem te constituiu? Mas aqui no caso, por que você está querendo mandar no jardim do Éden, Adão? Porque Deus mandou. Gênesis 2:18, irmãos, também Deus dá orientação para as mulheres, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta auxiliadora, irmãos, né, a gente estudando a palavra de Deus, a gente vai ver que lá na origem da palavra auxiliadora, significa, a origem da palavra é assim: alguém que lhe sirva de muralha.
Então a mulher, ela serviria como uma muralha, ela serviria como um escudo para o Adão. Então, se chegasse para Eva, por que você está auxiliando o Adão? Por que você está fazendo isso? Ela dizer, porque Deus mandou. Então ela iria fazer dessa forma e estava dentro daquilo que o Senhor Deus mandou eles fazerem. Então, irmãos, que segurança, que paz, que bênção, quando nós podemos dizer, olha, estou fazendo isso porque estou obedecendo, porque eu estou dentro da vontade de Deus, estou dentro da bênção, então a gente está na paz, né? Quem anda direito, anda seguro. Agora, como eles não obedeceram, então eles precisaram usar outro nome, não quiseram falar, ó, Deus mandou. Então, o que foi que aconteceu com eles? Adão, por que você fez? Não, por causa da mulher. Pronto. Não era melhor falar Deus do que a mulher? Era melhor. Porque a mulher me deu e eu comi. Mulher, por que você fez? Pronto, já não era mais Deus. Agora era a serpente. Então, irmãos, não é melhor nós dizermos sempre, olha, eu estou fazendo isso por causa do Senhor? Não é melhor? Não é? Aí a gente pensa assim, irmãos, aqui nós estamos revendo o que nós já meditamos. Aí a pergunta agora é o seguinte, irmãos, isso não é um radicalismo? Será que o homem também não tem direito de ter as suas iniciativas? Será que o ser humano também não tem direito de ter as suas opiniões? Será que é tudo assim, é tudo em nome de alguém? Será que nós também não podemos fazer alguma coisa por conta própria? Então, a resposta, irmão, não deve vir da minha cabeça, e nem da sua, e nem de um teólogo, nem de um livro. A resposta precisa vir da onde? Da palavra de Deus. É ela que deve dizer para nós a resposta dessa pergunta. Aqui nós estamos vendo assim, ou faz em nome de Deus, ou faz em outro nome. Mas será que no decorrer da história as coisas são assim? Então o que diz a palavra do Senhor? Não é? Será que é radicalismo ou não? Nós estamos dentro. Então, irmãos, Mateus, capítulo 6 e versículo 24, quando Jesus estava orientando, o Senhor Jesus, ele numa determinada fala, disse assim, Mateus 6 e 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Está vendo? Então olha aqui o que a palavra está dizendo, são dois, tá? Então, ninguém pode servir a dois senhores. Odeia um, ama o outro, se dedica a um e despreza o outro. Diz aqui a palavra do Senhor, não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, ao dinheiro. Como é venerado, como o dinheiro, como a riqueza é uma coisa forte na nossa vida, na vida do ser humano. Então o Senhor Jesus diz aqui, não pode, ou odeia um, ou ama o outro. Não dá para servir dois. Então o Senhor está colocando duas posições. Mas o que mais que diz? O apóstolo Paulo, orientando a igreja, orientando Timóteo, a igreja em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, a palavra de Deus nos orienta assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Este servo do Senhor aqui é o pastor. Essa epístola aqui de Timóteo é uma epístola pastoral, então é uma orientação pastoral, é a forma como os pastores devem agir. Então quando fala o servo do Senhor, quer dizer, o pastor do Senhor, o servo do Senhor, não deve contender, não é ficar brigando, forçando, obrigando as pessoas a fazerem as coisas. O servo do Senhor não deve contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento.
Está vendo? Então, o que diz aqui a palavra, irmãos? Deus dá o arrependimento para conhecerem a verdade e despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Está vendo só, irmãos? Então, o que diz a palavra do Senhor? Então, existe um povo, está dizendo aqui claramente a palavra do Senhor, preso nos laços do diabo para cumprir a vontade dele. E aí, quando vê uma pessoa preso nos laços do diabo para cumprirem a vontade dele, o que se faz? Obriga. O pastor vai obrigar, o dirigente da congregação, o pai, o obreiro, o servo do Senhor, ele vai contender, ele vai obrigar. Não, o que a palavra fala? O servo do Senhor não pode fazer isso, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, porque ele vai ensinando, a ver se porventura Deus. Então ele ensina, mas quem dá o arrependimento e quem liberta é Deus. Deus é o nosso libertador, aleluia. Então, o que acontece? Ou a pessoa está no arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, então conhecem a verdade, desperta, ou estão presos no laço do diabo para fazer a sua vontade. E Jesus também fala isso daí: vós tendes por pai o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Está escrito também lá em São João, no capítulo de número 8. Então está mostrando aqui duas vezes novamente: ou a gente está no arrependimento para conhecer a verdade, ou está preso nos laços para fazer a vontade do diabo. Então, assim como Adão e Eva estavam de um lado ou do outro, nós vemos Jesus falando: não podeis servir a dois senhores. Nós vemos Paulo falando: ou você está no conhecimento da verdade, ou está preso em laços. Então, irmãos, eu creio que ninguém daqui que está nos ouvindo em casa, nos ouvindo agora, nos ouvindo posteriormente, de sã consciência, vai dizer: eu querer estar preso nos laços do diabo, fazer a vontade dele, jamais. Eu quero estar onde? Na vontade de Deus. Quem quer estar na vontade de Deus? Aí, meus irmãos, aleluia. É o que nós queremos estar. Então o que precisa fazer? Vai ensinando, não convém contender, mas vai ensinando, para ver se porventura Deus concede o arrependimento. Então não é o pregador, o ensinador que traz o arrependimento, é Deus quem faz isso daí. Está vendo só, meus irmãos? Então, quer dizer, perguntamos assim: será que é só uma vontade ou outra, ou o homem é dono de si mesmo e pode fazer algumas coisas por conta própria também, né? Mas, irmãos, para mostrar mais um ponto, se é radicalismo ou não, vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos. O trecho é longo aqui, mas nós separamos 2 versículos para mostrar aos irmãos. No capítulo 6 e no versículo de número 16, Romanos, capítulo 6 e versículo 16. Então Paulo vai descrevendo ali sobre a escravidão do homem, sobre a libertação. Em Romanos 6 e 16 ele diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Está vendo, irmãos? Então, mais uma vez, está mostrando aqui 2 situações, né? Jesus falou: não podeis servir a 2 senhores. E o apóstolo Paulo é claro: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer. Então, vejam bem, o que é um servo? É um sinônimo, é uma palavra mais chique para dizer um escravo.
Um escravo. Então, a quem vos apresentardes por escravo, né, para lhe obedecer, sois escravos, sois servos daquele a quem obedeceis. Então está dizendo, ou do pecado, ou da obediência. É um ou outro. E ainda, deixando mais claro ainda, em Romanos, mesmo capítulo 6, no versículo 22, o apóstolo Paulo fala do milagre que Deus faz na nossa vida. Então, quando Jesus salva uma pessoa, quando Ele liberta uma pessoa, que está escrito lá, libertos do escravo, como está dizendo lá, libertos dos laços para não fazer a vontade. Por que fala, agora vocês fazem a vontade de vocês, é isso? Não, está escrito aqui, mas agora, libertados do pecado. Nós temos irmãos aqui presos nas drogas, temos irmãos aqui que eram fechadores de bares, fechava um bar e ia para o outro, fechava aquele outro e ia para o outro. E quantas pessoas, quantas histórias que nós temos aqui, nós temos pessoas que foram libertas de situações. Por que eles foram libertas? E aí, como que aconteceu depois que foi liberto? Libertados do pecado e feito o que, irmãos? E feito servos de Deus. Tende por fruto a santificação e por fim a vida eterna. Então, irmãos, hoje nós não somos mais escravos do diabo, hoje nós não somos mais escravos do pecado, e nós não somos livres por conta própria, nós não estamos livres e largados, nós somos servos do Senhor nosso Deus. Aleluia! Nós somos servos de Deus. Então está aí, irmãos, não é radicalismo. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Irmãos, o mundo, ele vive verdadeiras orquestrações. Sabe aquela brincadeirinha lá do dominó que vai derrubando assim? Existe uma orquestração, irmãos, existe todo um trabalhar de Deus, onde as coisas vai tendo aquele efeito dominó, a coisa vai conspirando, vai trabalhando, e aquele efeito dominó vai chegar aonde? Na sala do trono de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus, na pessoa de Deus, porque aquilo é de Deus. Por exemplo, essa reunião aqui nessa noite é uma coisa de Deus, irmãos. Aqui é um pedacinho do reino de Deus, é um pedacinho do povo de Deus. Isso daqui é uma orquestração divina. Aqui é um lugar do reino de Deus, onde o Senhor trabalha, onde o Senhor fala. Aqui é a obra de Deus. Aleluia. Mas existe também, meus irmãos, desse mundo afora, uma segunda orquestração, que é a orquestração maligna, que é do anticristo, que rebate as coisas de Deus, que é toda aquela orquestração que vai dando aquele efeito dominó, que vai chegando no inimigo do Senhor nosso Deus, como nós lemos aqui, os laços do diabo, que vai chegar no diabo. Então existem duas grandes orquestrações, e nós precisamos de ter o discernimento. Eu não posso entrar nesse caminho porque isso não é de Deus. Isso daí não é a orquestração de Deus, não é o efeito dominó de Deus, isso daí não é o caminho de Deus, não é o projeto de Deus. São dois planos que estão se degladiando, duas guerras, irmão. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual neste mundo, estamos vivendo esta guerra. São dois reinos, dois projetos que estão sendo realizados. Nós, irmãos, somos o quê? Nós somos embaixadores desse reino. O que é um embaixador? É um representante de outro país. Então nós estamos nesse mundo aqui como embaixadores, como representantes do reino de Deus, para combater o combate de Jeová, para combater o combate do reino de Deus. Nós somos soldados, nós somos servos, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Somos donos da nossa vida. Quando Adão achou que seria dono de si mesmo, deu o que deu. E quando nós queremos, irmãos, quando nós achamos que vamos fazer, que nada, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Irmãos, quem desdenha quer comprar.
Ele desvaloriza para baixar o preço e quer comprar. Quando vem na nossa cabeça, vive a sua vida, você é mais livre, você não pode. É por quê? Porque a orquestração maligna quer que eu e você saia debaixo das mãos de Deus, para que nós vamos debaixo da mão dele. É o engano. A palavra diabo significa engano, enganador. Então quando ele fala, não seja servo de Deus, não seja crente, não seja obediente, não seja zeloso, sabe por que ele não quer que você seja servo de Deus? É porque ele quer que você seja servo dele, do maligno, das trevas. Mas nós resistimos em nome de Jesus e dizemos, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu não vou obedecer a senhores malignos, senhores das trevas, eu vou obedecer à luz, eu vou ser soldado de Jesus, eu vou ser soldado de Deus, eu vou ser servo de Deus, porque é muito melhor ser servo da vida do que ser servo do matador. É simples assim, irmão. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Deus tem bastante tolerância comigo e com você, e com o senhor, e com a senhora. Mas nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados e somos servos de Deus e pertencemos a Ele. Então, irmãos, visto isto, que existem dois reinos, ou se faz em nome de um reino, ou se faz em nome de outro. Então, irmãos, é melhor ser servo de Deus, é melhor. Irmãos, qual era a escravidão de Adão? Era só uma cerca invisível ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não podia atravessar. Era essa a escravidão do Adão. É só isso que ele não podia fazer. Ele tinha lá a árvore, Deus não colocou nenhum muro lá, nenhuma cerca, mas era uma ordem, não faça isso. Ele era feliz, o resto ele podia viver uma vida feliz. Então, irmãos, não é melhor viver na orientação divina? Não é melhor, irmãos, viver nos limites estabelecidos por Deus? Deus tem limites para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para a sociedade, para os políticos, para os pastores, para os pais, para os filhos. Deus tem limites. Então não é melhor nós vivermos nos limites estabelecidos por Deus? Pensa em Adão. Para que ir até aquela árvore? Ele não era feliz tendo todas as outras árvores? Para que ir naquela que Deus falou para não ir? Então, irmãos, os limites de Deus não é um cheque em branco. Os limites de Deus, irmãos, não é um liberou geral. Irmãos, quando a gente está assim, tem hora que a gente se embrulha o estômago, tem hora que não dá. Essas redes sociais da vida, irmãos, é tanta santidade, é tanto Deus na frente, mas é tanta bênção, irmão, que eu falo, meu Deus, que coisa tremenda. Como a gente vê, irmãos, a gente pondo palavra na boca de Deus. É só assim, irmão, é só bênção, é só vitória, é só Deus na frente, é só tá tudo bem, e vai, irmãos, assim, de uma forma que a gente fala, meu Deus, parece que é um cheque em branco, parece que é uma coisa que liberou geral. Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus tem limites. Deus não é o nosso servo, nós somos servos de Deus. Deus não é, irmãos, um almoxarifado. Deus não é um cumpridor de ordens. Deus não é aquele que tolera tudo e todos para agradar e agradar. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Aleluia.
Então ele tem limite, sim. Ele tem ordem, sim. Ele tem querer, sim. Adão, você pode fazer tudo, Adão, mas nesta árvore você não pode provar. São os limites de Deus, né? E está escrito lá, o Senhor fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, o jugo é leve, é suave. João fala nas epístolas que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então ele é o Senhor, mas ele tem limites. E aí, irmãos, eu quero trazer uma exemplificação dos limites de Deus, sabe, da vontade de Deus, que eu preciso fazer. Olha, eu estou fazendo isso porque Deus mandou fazer assim, eu estou dentro dos limites do Senhor, porque eu sou um servo, sim, conforme nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus e tantos outros trechos. Nós vamos ver, irmãos, para nós já irmos indo para o final, Deuteronômio capítulo 11 e versículo 22. Deuteronômio capítulo 11, versículo 22. O Senhor Deus está dizendo aqui que o povo de Israel conquistaria muitos lugares. Conquistaria muitos lugares. Mas Deuteronômio 11 e 22, a palavra está dizendo assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Aqui, irmãos, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vossa. Olha a promessa que Deus dá. Coisa linda, irmãos. Vocês vão, e aonde vocês colocarem o vosso pé será de vocês. Colocou o pé, é de vocês, é bênção, é só vitória. Mas não para aí, irmãos. E aí ele fala, ele coloca limites. Olha, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Termo é uma palavra chique para limite, será o vosso limite. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito antes. Quer dizer, irmãos, o Senhor está dizendo, ninguém subsistirá diante de vós, a vitória é garantida. Aonde vocês colocarem os vossos pés, vocês terão vitória. Mas aonde que eles teriam vitória? Mas em todos os lugares? Não. Desde o rio, desde o Líbano, desde o deserto, desde o mar. Quer dizer, quando eles estavam dentro dos limites estabelecidos por Deus, na vontade de Deus, a vitória era garantida. Aleluia. Andou na vontade de Deus, irmãos. Andou no plano de Deus, andou no querer de Deus, está dizendo, ninguém subsistirá diante de vós. Eu vou colocar medo no coração dos outros, de vocês. As pessoas vão temerem. Por quê? Porque é Deus que faz isso, irmãos. Eu vou garantir a vitória para vocês. Mas eu quero dizer, onde que vocês vão fazer isso? Dentro desses limites. Se andar dentro dos limites, a vitória é certa. Irmãos, quem anda direito, anda seguro. Deus diz para mim nessa noite, Deus diz para você nessa noite, ande nos limites da palavra de Deus, conceda a palavra de Deus, que ninguém vai te resistir. Você vai ser um vitorioso, um vencedor, vai levantar a bandeira da vitória do Evangelho em nome de Jesus. Aleluia. Mas dentro, irmãos, não de qualquer querer, vai vivendo de qualquer forma, e é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não, irmãos, precisa sintonizar com Deus, saber a vontade de Deus. Então, irmãos, olha, a bênção, a segurança, a autoridade, a ousadia. Olha, aquele camarada é abusado, mas aquela obreira, aquele crente lá, eu pensei que ele ia cair.
Eu pensei que ela ia cair. Como é que ele está de pé? Como é que ela está de pé? Sabe por quê que ele está de pé? Porque ele está dentro do quadrado de Deus, está dentro da vontade de Deus. Deus garante a bênção na vida dele, Deus garante a bênção na vida dela. Então, irmãos, a autoridade, a ousadia, a valentia, o sustento de Deus vem quando nós estamos na vontade de Deus. Porque, irmãos, Deus falou assim. Se a gente não sabe interpretar a Bíblia, é só vitória, só vitória. Pastor Orlando que gosta de falar isso daí. Mas na minha vida não é só vitória não. Tem um monte de luta, tem dia que parece que eu não vou aguentar. E como é que é só vitória, só vitória, só vitória? Tem sangue também, tem dia que ele está sangrando. Então, chega lá e fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é vossa. E aí pega um pedacinho isolado da palavra de Deus, vai vivendo. Mas o que o Senhor orientou? Deuteronômio capítulo 2, versículos 4 e 5. Deuteronômio 2, 4 e 5. Dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos ou pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Quem era Esaú? Era o irmão de Jacó, irmão gêmeo dele. Eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos entremetais com eles. Aí Deus fala: porque vos não darei na sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Está vendo só, irmãos? Era um território vizinho. Deus falou assim: aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês, será vosso. Mas aí tem aquele limite, aquela linha, aquele muro. E aí o Senhor fala: do lado de lá desse muro, não darei da sua terra, nem ainda a planta da pisada de um pé. Aí o povo de Israel ia sair de lá, ia no território do seu irmão Esaú, ia guerrear, porque o Senhor falou: onde pisar a planta do vosso pé, será vosso. O Senhor falou: não. Nesse lugar aqui eu não vou dar nenhum lugar que você pisa um pé, porque eu dei para os filhos de Esaú. Então, irmãos, Deus tem limites. E os filhos de Ló? E os filhos de Ló? Ló era um amigo sobrinho de Abraão. O que Deus falou a respeito da propriedade dos filhos de Ló? Deuteronômio 2:9. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança na sua terra, porque tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Está vendo? Então o Senhor falou: os filhos de Esaú, eu não vou dar a terra para vocês. Os filhos de Moabe, não darei herança na sua terra. E o 2:19. E chegarás até de fronte dos filhos de Amon agora é outro povo, não era o filho de Esaú, não era Moabe, agora é Amon. E chegarás diante dos filhos de Amon, não os molestes, e com ele não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por herança. Está vendo só, irmãos, como é clara aqui a palavra de Deus? O Senhor falou: olha, eu te darei aonde você pisar a planta do vosso pé, eu darei para vocês, mas lá no lugar que eu preparei, ali eu não dei para vocês. Ali naquele lugar, se vocês forem pelejar, eu não vou dar nem 1 metro quadrado para vocês. E o Senhor definiu aquilo lá. E na nossa vida também é assim. Irmãos, então, se eu entender o encaixe de Deus,
se eu entender aonde Deus me colocou, se eu entender a vontade de Deus para a minha vida, pode ir, irmãos, porque você vai ser um conquistador, porque você vai ser um vencedor, porque você vai ter vitória em nome do Senhor. Pode ir. Mateus 6, de 9 a 11. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Irmãos, o pão que Deus dá, a medida que Deus dá, é a melhor medida, é a medida abençoada. O pão que Deus dá. O Senhor Moisés chegou para aqueles israelitas que queriam tomar o lugar de Arão e falou: filhos, né? Esqueci o nome, Coré, Datã, Abiram, né? A terra abriu a boca, engoliu eles, falou: vocês acham que é pouco para vocês cuidarem do tabernáculo, cuidarem da mesa do Senhor? Vocês ainda querem tomar o lugar de Arão? Vocês acham que é pouco para vocês? Mas sabe, irmãos, a melhor medida, quando nós estamos, irmãos, no pão, e é aquilo. O que é isso daqui? Eu não preciso dar explicação para ninguém, irmãos. Não preciso dar satisfações para ninguém. Eu não preciso temer, eu não preciso ficar falando: foi a mulher, foi a serpente, não, foi o pastor, não foi a igreja, não foi o patrão. Não, por quê, irmão? Porque estamos ali, irmão, seguro, estamos no pão que Deus deu. E quando nós estamos no pão que Deus deu, irmãos, o pão de cada dia que Deus dá, irmãos, a coisa é linda, a coisa é maravilhosa, a coisa vai para frente, a coisa é vitoriosa. E aí o penúltimo versículo, olha o pão que Deus não deu, irmãos, e olha como é que Deus faz. 2 Samuel, capítulo 12, já para encerrando, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Davi, o rei. Naquela época, o rei tinha muito mais poder do que os reis e rainhas que existem hoje. O poder da vida e da morte estava sobre eles. Eles tinham esse poder. E o que o Davi fez? Ele estava lá, em vez de ir para a guerra, ficou em casa. Os irmãos conhecem a história. E aí foi lá no alto do palácio dele e viu uma mulher se banhando. Se encantou com a mulher alheia e deu um jeito de pecar com aquela mulher. Então, 2 Samuel 12, versículo 7, diz assim: então Natã disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E aqui, irmãos, e te dei o pão que Deus deu, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, as 12 tribos. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então, irmãos, Davi estava onde? Desfrutando de tudo aquilo que Deus deu para ele. E aí vem a por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos?
A Urias, que era o esposo da mulher, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Está vendo o texto da palavra de Deus, irmãos? Eu te dei todo o reino de Israel, eu te dei tudo o que era do seu senhor, mas aquela ovelhinha, aquela esposa única, a esposa de Urias, eu não te dei. Se você tivesse pedido, Davi, eu te daria mais coisas, mas você não pediu, você avançou, você não fez isso. Quando você estava sobre as 12 tribos, você estava no meu nome. Quando você assumiu a casa de Saul, você fez aquilo no meu nome, você estava debaixo da bênção. Tudo que você fazia, você prosperava. Por onde você ia, você tinha vitórias. Não tinha rei, não tinha exército, não tinha o que resistisse diante do homem Davi, que estava dentro da vontade de Deus. Mas quando ele colocou o pezinho do lado de fora e matou um homem, roubou a sua mulher, a Bíblia fala: isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor, foi um pão que Deus não havia dado para Davi. Então, irmãos, em qualquer circunstância da vida, na sua vida íntima, só você, na sua vida familiar, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, sabe? Uma das coisas mais bonitas da vida, irmãos, é uma pessoa que sabe o lugar dela. Cuidado, irmãos. Aquela árvore era uma árvore que Adão e Eva, Deus não tinha dado para eles, e eles foram comer daquela árvore. A mulher de Urias, Batseba, era uma mulher que Deus não tinha dado para Davi, e ele avançou sobre ela. Se eu, irmãos, no meu viver, ficar nos limites de Deus, falar assim, e ter aquela ousadia, não preciso acusar Eva, eu não preciso acusar a serpente, eu não preciso jogar a culpa no dirigente, eu não preciso jogar a culpa no pai, eu não preciso jogar a culpa no patrão, não, eu não preciso jogar a culpa a ninguém. Se eu ficar, irmãos, na vontade de Deus, eu quero repetir, nós seremos vitoriosos, nós seremos vencedores. Ninguém vai nos resistir, nós vamos conquistar e sermos vencedores e sermos ricos com o Senhor nosso Deus. O problema é quando nós avançamos, seja no que for, irmãos, no pão que Deus não deu. Quando nós ultrapassamos os limites que o Senhor nosso Deus nos deu. Sabe por quê, irmãos? Que tem algumas pessoas que são ricas, às vezes são pessoas que são até pobres, né? Por exemplo, eu tomo a liberdade aqui de falar do irmão Orlando Dias, o pai, o filho, né? A Sara que lá está. Irmãos, a gente chega naquele lugar, né? Eles são humildes, são pessoas simples, mas quando a gente visita, irmãos, como eu já tive lá várias ocasiões, a gente percebe, irmão, naquele lugar uma riqueza, sabe, não dá para explicar, mas eles são generosos, são crentes, são fiéis, são contribuintes. A gente percebe, irmão, que embora eles não são ricos assim, no padrão que nós entendemos, mas a gente percebe uma riqueza invisível, tão grande, ali na casa do irmão Orlando, nosso irmão Orlando. Sabe por quê? Porque em Provérbios capítulo 10, versículo 22, eu encerro aqui, a palavra diz o quê? A bênção do Senhor é que enriquece. Aleluia! Glória a Jesus! A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não
acrescenta dores. Mas isso é muito parado, isso é muito quieto, isso é muito pouco. Eu vou procurar alguma coisa a mais. Eu não tenho paciência. Eu acho que Deus é muito devagar. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou ultrapassar alguma coisa ali. É perigoso, irmãos. Os limites estabelecidos por Deus, fora disso eu não darei. O emprego que Deus não deu, o marido que Deus não deu, o namorado que Deus não deu, o cargo que Deus não deu, a herança que Deus não deu, tantas coisas que Deus não deu. Mas quando o Senhor dá, irmãos, e vem abençoado, pode ser pouco, mas o Senhor multiplica, mas o Senhor prospera. Por quê? A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, que gostoso, irmãos, nós podermos ficar debaixo desta bênção. Aí não precisa dar explicação para ninguém, não precisa dar satisfação. Olha, você vem a mim com lança, com escudo, mas nós sempre vamos dizer: eu estou fazendo assim, eu estou agindo em nome do Senhor dos Exércitos. Haja em nome do Senhor dos Exércitos, porque a vitória é certa, porque a vitória é garantida. Deus abençoe, irmãos. Deus prospere, e que nós possamos guardar a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E vamos louvar a Deus, irmãos. Convido o ministério de louvor para vir até aqui, e nós vamos cantar um pouquinho mais para o Senhor Jesus Cristo, e depois nós vamos dar os avisos e passar para o ato da ceia do Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. Já tem um tempo que os irmãos estão sentados, e vamos adorar a Deus, irmão, na beleza da sua santidade, com gratidão de todo o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é amor, né, irmãos? E nós vamos estar adorando o Senhor Jesus com este louvor, usando o amor de Deus. Amém? O Senhor, Ele luta por nós, Ele transpõe muralhas por causa de mim, por causa de você. Amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor com este louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Inimigo eu fui,
Sim, graças a Deus, glória a Deus. Pode sentar um pouquinho só, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar os avisos, vamos encerrar aqui o trabalho dessa noite, deixar claro para os irmãos, deixar avisado que houve uma mudança nas autoridades do nosso estado aqui, chamado Plano São Paulo. Então aumentou um pouquinho a liberdade de reunião, de número de pessoas. Então, a partir de hoje, nós estamos com um número maior liberado para estar presentes aqui. E também aumentou um pouquinho o horário. Então nós teremos o nosso culto de quinta-feira, não mais 19 horas, nós teremos 20 horas. Então 8 horas da noite será o nosso culto na quinta-feira, em nome de Jesus, tá? Porque o chamado toque de restrição foi estendido não mais para 8 da noite, mas para as 9. Então nós vamos fazer o culto de 8 até 9 horas aproximadamente. E no domingo nós vamos permanecer às 18 horas e 30 minutos, com previsão de acabar até 20, 30, né, até 20 horas, nós temos uma liberdade aí maior de horário. Então, se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui em nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão aí nos seus lares, estamos orando por várias pessoas que já foram citadas e vamos continuar orando. Que Deus abençoe, irmão Isaías que está aí em casa, citamos o seu nome mais uma vez, os demais irmãos, irmãs da igreja sede e de outros lugares, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Querendo Deus, até quinta-feira, 8 horas da noite, em nome do Senhor. Amém. Deus